E recentemente o que a gente fez aqui, que é o que eu aconselho você fazer na empresa que você está trabalhando, ou quem tiver essa parte de conseguir levar isso para dentro das empresas, para os setores de desenvolvimento, é realizar POCs, né? A maneira mais legal de conseguir entender se uma tecnologia vale a pena ou não, comparado com o que você já estão utilizando dentro do time, pra gente foi fazer POCs. Vou até deixar aqui esse código aberto, para quem quiser dar uma olhadinha na POC aqui que a gente criou. Basicamente eu escrevi toda a formatação da POC, né, quais que eram os requisitos, o que a gente ia testar, né, então vocês conseguem dar uma olhadinha aqui para entender, né. Fala aí, beleza? Mais um episódio aqui pro PR do canal do YouTube da Rocket City, e no último PR vocês deixaram muitos comentários com a hashtag Robson no PR, e é por isso que no PR de hoje não vai ter o Robson ainda, porque logo mais vai ter, ele vai estar aqui, eu já mandei todos os comentários para ele, fiz lá uma animação legal, e logo ele vai estar aqui respondendo algumas dúvidas de vocês também, a gente puxa um assunto, logo eu aviso vocês. Mas ainda nessa edição, a gente vai pegar um recapitulado aí de vários vídeos que a gente fez dos PRs aí, dos últimos PRs, e trazer algumas dúvidas que vocês enviaram, que ainda não foram respondidas nesses vídeos, porque os vídeos ficam no ar, ficam recebendo perguntas, e a gente quer incluir todo mundo para que todo mundo tenha a oportunidade de estar aqui aparecendo no PR. Mas antes disso, claro, um salve do Léo, que é muito importante. Léo, manda um salve aí. Salve! E agora sim, bora para as perguntas aqui. Primeira pergunta é do Forestus7, e ele botou hashtag PR, fala Diegão, fala Forestus, sobre o Webpack. Como fazer como build em JS e TS? É sempre utilizado no front ou no back-end? O Webpack é necessário ou tem outras formas melhores de build? O Webpack, ele pode ser usado para build, ele é usado para desenvolvimento também. A gente tem que entender o que é o Webpack antes de mais nada. O Webpack é basicamente um centralizador onde a gente consegue manipular vários tipos diferentes de arquivo e no final ele gera algo, né? Ou gera um bundle, digamos, a partir desses arquivos que ele consumiu. E os arquivos que ele consome geralmente são arquivos CSS, de imagem, arquivos JS, TypeScript, HTML, JSON e por aí vai. A gente tem muitos loaders diferentes dentro do Webpack que a gente pode utilizar para consumir esses arquivos de várias fontes diferentes e no final produzir alguma coisa que seja executável pelo usuário lá no browser ou no ambiente que ele está. E aí a tua pergunta sobre Webpack no front ou no back, hoje o Webpack pode ser utilizado tanto no front quanto no back. No back, para desenvolvimento, eu não uso muito o Webpack com o TypeScript, né? Eu prefiro utilizar lá o pacote chamado TS Node Dev. É muito fácil fazer o setup, muito fácil sair desenvolvendo o projeto, enquanto que no Webpack você sempre vai ter que configurar o Babel, né? Por mais que você tenha ali um boilerplate, ele vai trazer algumas dependências a mais. Agora, para questão de build do projeto, hoje o Webpack no back-end ainda é a opção mais viável, né? Você consegue talvez não utilizar ele, fazer algum tipo de rodar direto com o próprio TypeScript, né? O próprio CLI do TypeScript, mas tem algumas limitações e o Webpack na grande maioria das vezes ele acaba deixando mais rápido, né, ali quando conectado com o Babel para fazer essa transpilação do código em TypeScript. E aí tu perguntou, né, o Webpack é necessário ou tem outras formas melhores de build? Então, hoje em dia, na verdade, existem várias formas e eu quero deixar duas aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo, parar o vídeo, ou melhor, assiste o vídeo completo e já deixa aí na abinha para procurar entender um pouquinho mais o que essas ferramentas propõem, que é o Snowpack e o Vite, né? O Snowpack, que é uma ferramenta que vem muito, né? Webpack, Snowpack, mas o Snowpack, ele é uma ferramenta que pretende, né, tem como objetivo fazer o mesmo trabalho que o Webpack, porém de uma maneira muito mais otimizada, utilizando ES modules nativos e tudo mais, enquanto o Vite, que foi criado pelo criador do próprio Vue.js, que é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para desenvolvimento React, quanto Vue, quanto Angular, quanto várias outras ferramentas, é uma biblioteca que para mim, assim, é o que vai provavelmente transformar essa questão de tooling no front-end, então eu ficaria muito de olho nessa parte do Vite, que para mim é uma das ferramentas mais fantásticas que tem hoje surgindo nessa pegada de resolver o que o Webpack resolve. Então dá uma olhadinha lá, o Vite é extremamente performático, o pessoal do Replit, eu não vou saber falar isso, mas aquele Repl.it, que é basicamente para você executar o código lá dentro, né? Como se fosse um code sandbox. Eles trocaram o Create React App pelo Vite lá rodando dentro do ambiente deles e é incrível a diferença. Assim, o projeto React sobe em 5 segundos, enquanto um projeto Create React App para instalar todas as dependências e para subir chega a demorar 40 segundos. Então assim, dá uma olhadinha no Vite porque eu acredito que hoje é a solução mais massa. A próxima pergunta é do Douglas Viliano e ele mandou: qual a diferença entre exportar um componente com default export ou named export no React? Tem diferença no desempenho final ou somente no processo de build? Vamos lá, Douglas. Diferença no desempenho? Não tem. Eu prefiro hoje estar utilizando export
named export, né, que é aquele export sem o default, sempre que eu posso. Por quê? Porque quando eu usava muito export default, eu percebia que quando você tem um arquivo e você está exportando alguma coisa lá de dentro com um default, uma function, uma class ou qualquer coisa assim, a importação que decide o nome basicamente do que você está importando e não a exportação. Então, muitas vezes acontecia de eu estar ali replicando arquivos, né, naquela questão de copiar e colar para reaproveitar algum código, e eu deixava os nomes das exportações tudo igual. E qual que era o problema disso? Isso prejudicava na parte do auto-import do VS Code. Então, eu não sei se já está melhor hoje em dia, mas eu percebi que quando eu apliquei o named export, que são exports sempre nomeados, né, eu sempre vou fazer o import de alguma coisa pelo nome que aquela coisa é, e não eu decido o nome que ela tem na hora do import, ele aprimorou muito o import do VS Code, o auto-import, e eu simplesmente saía digitando e ele importando tudo corretamente, assim. Então, eu senti essa facilidade. Outra coisa que eu vejo, assim, aproveitando essa pergunta, que uma das coisas que eu não gosto muito, nem em quem faz export default e nem quem faz named export, eu não gosto muito daquela estratégia que o pessoal às vezes acaba utilizando de criar um arquivo index.ts que reexporta coisas que já estão sendo exportadas de algum arquivo. Então tem muito isso, eu vejo na internet, em algumas estruturas, uma pasta components, lá vários componentes, e dentro dessa pasta components um arquivo index, reexportando todos esses componentes. Então eu prefiro muito mais importar direto do componente, ter várias importações dentro do mesmo arquivo, do que ter uma importação que importa várias coisas e tu não sabe exatamente de qual pasta. Isso é uma das coisas que eu não gosto muito no JavaScript, que é que o index ele é um pouco utilizado de forma... O arquivo com o nome index, digamos assim, né, ele é usado um pouco de forma demais, assim, dentro dos códigos. Então, só aproveitando a pergunta, porque me lembrou isso e eu queria falar. Próxima pergunta aqui é do Henrique Pereira. Ele mandou: qual seria o melhor jeito de compartilhar código entre as funções lambdas, né? Quem não sabe, funções lambdas são as funções que rodam lá na AWS Lambda, funções serverless, que a gente falou no PR, inclusive, se você não assistiu esse PR, é muito interessante. Quem ainda não tá entendendo o que tá acontecendo, não sabe ainda o que é serverless, eu recomendaria ficar ligado, porque assim, é um negócio que tá mudando totalmente a forma de desenvolvimento, não só back-end, mas front-end também, né? O Next já roda com serverless, Gatsby tem muita coisa rodando com serverless, então assim, é algo que não tem mais como fugir. E aí ele continua, né? O que acha dos Lambda Layers, a fim de manter o código da aplicação em um único repositório e somente atualizar o layer com novas versões? Pode ser que tenha mudado alguma coisa, eu não sou especialista em serverless, mas pelo que eu conheço, os Lambda Layers, eles são principalmente quando você precisa otimizar o espaço das suas funções lambdas. Por exemplo, né? Você vai criar uma lambda que ela precisa lidar com processamento de vídeo. E aí você precisa usar lá o FFmpeg, ou você vai lidar com processamento de imagens, precisa usar o Sharp, alguma coisa assim. E esses binários, eles são pesados, né? Então se você incluir esses binários em todas as suas lambdas que precisam lidar com formatação de vídeo, com transcoding ou qualquer coisa assim, essas lambdas vão ficar pesadas, difíceis de fazer deploy. Então você cria uma layer, coloca aí dentro as coisas que são mais pesadas, que vão ser compartilhadas entre as suas funções, indica que aquela tua lambda vai estar usando tal layer, e aí você consegue separar, né? Você faz o deploy da layer, e depois as lambdas, quando você vai fazer deploy, elas não precisam subir aquele código pesado de novo. Mas quando é um compartilhamento de código, que é mais uma coisa que não é tão pesada, vamos ali, bota, por mais que você tenha muito código, vai dar o quê? 500 KB a mais? Se for muito código. Nesse caso, eu prefiro particularmente não utilizar de forma desnecessária ou de forma prematura as Lambda Layers. A não ser que seja um código que ele é muito assim uma biblioteca, que você nunca vai alterar. Negócio assim muito difícil de alterar. Se é uma coisa comumente alterada, eu não colocaria nas layers, porque elas não são feitas para isso. Próxima pergunta é do Matheus Araújo, e ele mandou #PR. Olá, Diego. E aí, Matheus? Poderia fazer mais vídeos sobre Electron? Vi aquele repositório no seu GitHub com boilerplate com React mais Electron, e achei muito bom. Faz um vídeo mostrando recursos mais avançados. Primeiramente, respondendo, Matheus, sim, eu quero trazer mais vídeos de Electron. Electron é uma daquelas ferramentas que eu acho muito massa de utilizar como hobby, mas eu não vejo muito o Electron como algo que eu vou trazer conteúdo e vocês vão utilizar desse conteúdo, por exemplo, para se beneficiar no mercado ou alguma coisa assim. Porque o Electron ele é uma ferramenta que é muito massa na teoria, é muito massa brincar com ela, mas existem poucas aplicações, poucos casos de uso que a gente realmente faz uso do Electron. Então, eu quero trazer mais vídeos, mas não esperem vídeos
quer dizer, muita quantidade de vídeos em Electron, e sim mais vídeos de testes, vídeos experimentais, vídeos de aplicações que a gente usa aqui dentro. Inclusive, eu tô com o Maicão de vez em quando lá na Twitch, né? Na Twitch TV/Mike Brito, na live dele, fazendo um aplicativo em Electron que se chama Mini Video Me. Esse aplicativo, ele tá no GitHub do Mike. A gente tá desenvolvendo ali o aplicativo basicamente para auxiliar no nosso processo de gravação, para controlar a câmera, tamanho, posicionamento ali enquanto a gente tá gravando, para ela não ficar na frente do código. Então dá uma olhadinha nesse projeto que tá bem legal. Lá a gente tá usando algumas coisas mais avançadas do Electron, como a parte de configurações, a parte de comunicação, né, com o IPC Render, o IPC Main. A gente tá usando controle de menu, processo de build, então tem muita coisa bacana e a gente está incrementando bastante a aplicação e quem sabe logo a gente traz aí um vídeo dando um resumão de tudo que a gente desenvolveu lá dentro. E aproveitando aqui que o Matheus mandou outra pergunta, qual seria a melhor forma de salvar dados no Electron, né? Matheus, vamos lá, se são dados de configurações, existe uma biblioteca chamada Electron Store, que é uma biblioteca para a gente salvar principalmente arquivos de configuração em JSON, alguma coisa assim. Se você está salvando dados que são estruturados, que você quer recuperar esses dados, filtrar e tudo mais, aí é um banco de dados, né? Como o Electron ele roda local, você pode utilizar de SQLite, o TypeORM roda dentro do Electron, você pode utilizar o próprio HelmDB, o Watermelon, eles também rodam dentro do Electron. As oportunidades são muitas, assim, mas se você não tem muita certeza de para onde correr, joga um SQLite ali, o SQLite vai salvar na própria máquina da pessoa e bota um ORM ali em cima do SQLite, vai ficar super fácil de lidar com dados dentro do Electron, da mesma forma que você faz no back-end com o banco Postgres ou MySQL, funciona 100% com o SQLite ali. A próxima pergunta aqui é do Bruno Melo, mas antes, né? Agora sim, o Bruno Melo perguntou: meu projeto está todo orientado a interfaces. Se eu quiser trocar de dependências, é bem tranquilo. O que ele quis dizer aqui é basicamente que ele arquitetou o projeto dele utilizando um padrão do Solid, né, para desacoplamento, que é o Dependency Inversion. Provavelmente foi o que eu entendi aqui, né? Então, as funcionalidades reais dele, ele separou as camadas na aplicação entre a camada de infraestrutura e a camada de domínio, podemos dizer assim. E ele mandou, porém, uma dúvida que surge. Assumindo que eu pretenda trocar de ORM, por exemplo, do Sequelize para TypeORM, como fica a questão das migrations? Essa é a única parte do meu código que ainda é totalmente dependente de uma biblioteca e não consegui pensar em uma forma de abstrair. Bruno, sendo bem sincero, cara, nesse caso tu não vai abstrair. Se tu abstraísse isso, provavelmente o trabalho para conseguir abstrair isso seria tão maior do que o ganho que tu teria com isso, que às vezes a gente tem que colocar as coisas na ponta do lápis, né? Tem muita coisa que às vezes a gente quer deixar o código mais organizado do mundo, mas o mais organizado não necessariamente é o mais fácil de dar manutenção, é o mais fácil de conseguir escalar e por aí vai. Então, no quesito de migrations, eu não mexeria, cara, em nada disso, assim, eu deixaria da forma que tá. Se um dia tu trocar, no máximo que tu pode fazer é alguns ORMs, eles permitem, ou tem algumas bibliotecas da comunidade, fazer o processo inverso, né? Você pega do banco e gera as migrations a partir do banco. Pode ser um processo legal para você fazer. Eu não criaria nenhum tipo de abstração em cima disso, cara. A próxima pergunta é do Gabriel Prando e ele mandou #PR, como é a forma ideal de se trabalhar com as migrations do banco de dados quando estamos trabalhando com microserviços? Eu ia falar microserviços. Cada serviço deveria ter seu próprio banco, ou podemos ter compartilhamento do banco e cada serviço inicia as entidades que estão no seu escopo. Gabriel, vamos lá, cara. Eu não sou, assim, o mestre especialista de microserviços, mas isso com certeza eu consigo te responder. Isso aí, na verdade, é uma das primeiras dúvidas de quem vai lidar com microserviços, que é a questão de banco de dados, comunicação entre serviços, responsabilidades, essas coisas assim. Os bancos de dados, cara, você precisa ter um banco por serviço, tá? Se você tem um banco para vários serviços, provavelmente você não tem uma arquitetura em microserviços. Você tem, na verdade, vários projetos que, na verdade, são a mesma coisa, porque se o banco cair, todos eles param de funcionar e por aí vai, não existe muita comunicação entre eles, porque eles estão usando o mesmo recurso do banco e tem toda aquela coisa assim. Então, nesse caso, o que tu vai fazer é ter um banco de dados, ter migrations para cada serviço. E aí uma das coisas que não entra muito na cabeça das pessoas é quando vão lidar com essa arquitetura, é tipo assim, beleza, Diego, então eu vou ter o meu serviço de autenticação lá, vai ter a tabela de usuários, a tabela de tokens, de refresh, permissões, sei lá, qualquer coisa assim. E aí eu vou ter um outro serviço de compras, vamos dizer que a gente está criando um e-commerce, né? Vai ter lá os pedidos, né? Só que o pedido ele precisa estar relacionado com o usuário, né? Mas o usuário ele está lá em outro serviço, como é que eu faço isso, né? Nesses casos, a gente precisa ter duplicação de dados. Isso é uma das coisas mais comuns dentro da arquitetura de microserviços. A gente ter dados duplicados, mas não é todos os dados duplicados. Eu não vou pegar a tabela de usuário e copiar ela inteirinha da mesma forma para a tabela de pedidos. Lá para a parte de pedidos, quais dados eu preciso do usuário? Eu preciso do nome, do e-mail,
sei lá, só nome, e-mail e o ID dele. Então, o que a gente vai fazer? Toda vez que um usuário for modificado nesse serviço, for criado, deletado, a gente vai enviar uma comunicação assíncrona para esse outro serviço de compras e ele vai criar ali uma tabelinha, vai manter ali uma estrutura de dados de usuários, mantendo só o ID, o nome e o e-mail do usuário. Ele não precisa saber a senha do usuário nem nada disso. Ou seja, o dia que esse serviço aqui morrer e a pessoa precisar de uma listagem de compras, inclusive mostrando o nome e e-mail do usuário, eu vou ter, porque todas as informações estão dentro desse microserviço. Então, o microserviço ele precisa ser autossuficiente, ele precisa ter todas as informações necessárias para ele sozinho conseguir executar. É claro que em alguns casos a gente vai precisar ter algum tipo de comunicação síncrona, pode ser que venha a acontecer, mas na grande maioria dos casos não deveria ser o padrão. A gente deveria sempre ter essa comunicação entre vários serviços de forma totalmente assíncrona e os dados que esse serviço precisa para funcionar deveriam estar guardados dentro dele mesmo, para assim que outros serviços caírem, esse passe a continuar funcionando sem problemas nenhum. A próxima pergunta aqui é do Patrick Perosa e o Patrick mandou: rapaz, gostei demais do Prisma. Cara, Prisma, pra mim, ultimamente também, Patrick, tá sendo uma delicinha. Eu tô desenvolvendo um projeto pessoal, basicamente que eu gosto de ficar codando às vezes de noite, assim, um projeto. Inclusive tá lá no meu GitHub, o nome do projeto chama Umbriel. E eu tô usando o Prisma lá dentro e, cara, assim, é muito massa, ele tá me ajudando demais. Mas ele mandou ali: qual seria melhor, TypeORM ou Prisma? Parece que o TypeORM ficou pra trás, pois o Prisma faz tudo e mais um pouco. Você é o cara, Diego. Patrick, obrigado, cara, você que é o cara. Essa é uma pergunta delicada, né? Porque qual seria melhor, TypeORM ou Prisma? Se você for estudar hoje Prisma numa intenção de aplicar no mercado, assim, já vou te falando, nenhuma empresa praticamente vai estar utilizando Prisma, tá? Muito dificilmente. Grande maioria das empresas hoje em Node vão estar utilizando Sequelize. Digamos aí, sei lá, 60% que usa algum RM está utilizando Sequelize na grande maioria das vezes, e o resto vai estar ali dividido entre TypeORM, Objection e por aí vai. O Prisma ele vai dominar hoje questão de, sei lá, 1% do mercado, então para um âmbito de estudar a ferramenta, para aplicar ela no dia a dia, talvez ainda não seja, assim, o melhor cenário, mas numa questão de estudo, realmente, assim, para brincar, para ver como é que funciona, cara, eu particularmente hoje eu prefiro a API do Prisma em cima de qualquer outro ORM do Node. Para mim é a API mais simples de trabalhar com banco de dados e a mais amigável, com a melhor developer experience do mundo. Inclusive, recentemente a gente fez alguns testes para usar o Prisma aqui dentro da Rocket. A gente acabou só não utilizando o Prisma em comparação com o TypeORM por causa que o Prisma ainda tem algumas coisas que precisam ser melhores, assim, mas eles estão avançando muito rápido. Inclusive o roadmap do Prisma é público. Para eu não ficar só na questão teórica, né? Por que a gente não usou o Prisma ainda aqui dentro da Rocket? Primeiro, um suporte não muito robusto à parte de transactions. Então, quando tu vai lidar com operações, múltiplas operações que acontecem uma após a outra, o Prisma ele até tem uma API de transactions, mas a gente ainda sentiu que essa API ela não está muito completa. A gente queria ter outras formas de conseguir trabalhar com os transactions da mesma forma que a gente tem num TypeORM, num Sequelize e por aí vai da vida para frente, né? Essa é uma das coisas que evitou a gente. Outras coisas, o Prisma, hoje todo o esquema do banco de dados precisa estar em um só arquivo. Eles estão trabalhando no esquema de importar, né, montar o esquema a partir de vários arquivos e tudo mais, mas ainda era uma coisa que acaba sendo ruim para quem tem banco de dados muito grande. Outro ponto, o Prisma, até um tempo atrás, agora eles estão lançando, né, mas para ver como ainda está talvez um pouco baby steps, assim, um pouco embrionário o projeto. Até um tempo atrás tu não conseguia fazer bulk insert, né, inserir vários dados ao mesmo tempo, tu tinha que dar percorrer um loop e fazer várias queries, né, vários creates, né, então para tu ver como é uma coisa que ainda tem muita coisa que está nascendo agora. E para usar em projetos menores é lindo, porque você vai saindo utilizando e para as coisas mais simples vai funcionar sem problemas nenhum, né? Mas conforme você vai talvez pegando alguns casos de uso um pouquinho mais complexos, você vai perceber que ainda tem algumas limitações. Mas assim, em questão de developer experience, eu prefiro muito o Prisma entre qualquer outro ORM que eu já tenho usado na minha vida. E olha que eu já usei Active Record lá do Rails, Eloquent do Laravel, já usei o Lucid do Adonis, já usei TypeORM, Sequelize, Objection, já usei muito ORM na minha vida. Então, mas o Prisma ele tá trazendo assim muito legal o ecossistema que ele tá formando em volta da ferramenta, né? A próxima pergunta é do Marcos Gonçalves e ele mandou: como vocês lidam na Rocket City com essa evolução das tecnologias? Vocês alteram as coisas o tempo todo? E como as empresas deveriam lidar com isso? Exemplo, o Diego disse que está apaixonado pelo Prisma, porém no GoStack, que fiz ano passado, foi feito com TypeORM, e olha que tinha recém-inserido TypeScript nesse GoStack. Antes nem isso tinha. É muito difícil ficar mudando as tecnologias assim de uma aplicação já em produção. A minha empresa, por exemplo, usa React com classes ainda, mas é um sistema muito grande, não faço nem ideia do trabalho que seria para mudar para o Hooks.
Primeira coisa, os softwares que tem dentro da sua empresa não vão acompanhar na mesma velocidade o avanço das tecnologias ou o avanço dos hypes dentro da programação. Então, a primeira das coisas que você precisa divergir é o que é hype. E hype não necessariamente está falando que algo é ruim ou é bom, tá? Mas quer dizer que algo está hypado, que algo tem muita gente falando sobre aquilo, como foi, por exemplo, com o Dino, né? Já pensou se você tivesse tentado transferir, mudar toda a sua aplicação para Dino? Não tá no momento ainda, né? Mas vamos voltar. Você tem que aprender a diferenciar o que é hype, o que está indo, de coisas que não são hype, que são coisas que basicamente o mercado está apontando para aquilo, a comunidade está apontando para aquilo e vai acontecer. Que é o exemplo que você deu ali da questão dos hooks, né? Por exemplo, a questão de usar classes ou hooks já não é uma coisa que a gente pode se dar o luxo de escolher muito, né? A gente, na grande maioria das vezes, se você utilizar só classes, você vai se limitar de acordo com as novas coisas que estão sendo criadas, as novas ferramentas e libs que estão surgindo no ecossistema React. Agora, poxa, vou usar TypeORM ou Prisma? Isso é realmente uma questão, assim, totalmente... Se você trocar um por outro, você não vai ganhar 1000 coisas de bônus, né? Então, essa é uma coisa que você não tem que levar tão a sério a questão de avanço. Porque as tecnologias, elas vão avançar muito e você não vai conseguir acompanhar todas. Se você tentar acompanhar todas, você vai passar 100% do tempo do seu time de desenvolvimento refatorando o código, tentando adicionar a linguagem, a tecnologia mais moderna e, no fim das contas, não vai entregar feature, que é o mais importante. Então, eu vou te dar alguns exemplos, cara. Até aqui na Rocket City, a gente desenvolveu a versão, digamos que está rodando até hoje da plataforma da Rocket usando no back-end o Adonis 4. Isso já faz quase 3 anos, bota aí 2 anos e tanto. Vários momentos ali no meio, o Adonis lançou a versão 5, aí veio o Nest, que ficou muito forte e tudo mais. Só que se a gente tivesse parado toda vez que a gente viu, o Adonis 5 lançou, agora o Nest tá forte e tudo mais, para tentar refatorar alguma coisa, a gente ia passar muito tempo refatorando e pouco tempo entregando feature. Então tem vezes que você tem que tomar uma decisão de, cara, qual que é o meu momento atual? O meu momento atual é de entregar feature ou eu tenho um momento atual de conseguir pensar na estrutura, pensar na arquitetura do código, pensar nas ferramentas que eu estou usando para tomar essas decisões. Então, para a gente aqui, a gente sempre teve que botar isso na ponta do lápis. E recentemente o que a gente fez aqui, que é o que eu aconselho você fazer na empresa que você está trabalhando, ou quem tiver essa parte de conseguir levar isso para dentro das empresas, para os setores de desenvolvimento, é realizar POCs, né? A maneira mais legal de conseguir entender se uma tecnologia vale a pena ou não, comparado com o que você já estão utilizando dentro do time, para a gente foi fazer POCs. O próprio Nubank fez uma POC do aplicativo deles entre React Native e Flutter, lá que no final eles acabaram utilizando Flutter. E a gente fez recentemente uma POC aqui dentro para conseguir testar o Nest, né? Porque a gente já via ali o Adonis 5, por exemplo, 1 ano em preview, agora saiu do preview finalmente, mas algumas coisas não estavam dando e pra gente, a gente queria algo que desse um pouco mais de suporte e a gente gosta dessa opinião que um framework traz por conseguir padronizar o código que é produzido dentro da equipe, principalmente a gente que, cara, tá muito acelerado, criando muita coisa e às vezes não dá tanto tempo para criar padrões, criar opiniões e muita documentação em cima da arquitetura que a gente tá criando. Então o framework, ele traz essa opinião e ajuda na produtividade do time. E aí a gente fez uma POC recentemente para testar o Nest. E aí eu posso explicar um pouquinho como que foi esse processo, né? Primeiro a gente determinou o que a gente quer testar o Nest. Então se a gente quer testar o Nest, não adiciona mais muita coisa para testar junto, né? A gente quer testar especificamente o uso do Nest.js em cima comparado com o Adonis. Pegamos algumas pessoas do time, meio que de forma aleatória / estratégica, e colocamos 2 grupos para desenvolver uma POC utilizando o Nest, e são 2 grupos que já estavam acostumados a desenvolver com o Adonis, para tentar comparar um pouquinho de como que foi a facilidade em aprender a tecnologia, em ler a documentação e criar o desafio que a gente que estava proposto ali. Então, a gente inclusive colocou esse desafio no GitHub, então eu vou até deixar aqui esse código aberto para quem quiser dar uma olhadinha na POC aqui que a gente criou. Basicamente, eu escrevi toda a formatação da POC, né, quais que eram os requisitos, o que a gente ia testar. E basicamente o que era o serviço, né? Então vocês conseguem dar uma olhadinha aqui para entender, né? Então a gente criou aqui um projeto totalmente fictício, né? Um projeto como se fosse um microserviço de lidar com compras. Ele precisaria usar GraphQL, Kafka, Postgres, ter algum esquema de autenticação. E aqui eu deixei alguma parte do código pronta que faria a integração. E aqui é basicamente toda a POC, né, toda a documentação de como criar essa POC desse serviço, explicando tudo o que precisaria ser feito nessa aplicação. Então, geralmente a gente gosta de criar POCs para testar se a ferramenta é viável ou não, e aí depois o time todo que desenvolveu a POC e as pessoas que também não desenvolveram se reúnem, pegam os feedbacks, pegam os insights que foram feitos ali dentro e decidem para onde que a gente vai caminhar com a tecnologia. Então, eu até gostaria de saber, se você aí que está na sua empresa, como que você faz para testar novas ferramentas aí dentro, se vocês saem utilizando
atualizando, ou é uma conversa, ou como é que faz? Deixa aqui nos comentários que é super importante a comunidade bater esse papo, trocar essa ideia, como que vocês fazem dentro da empresa para se manterem, para se sentirem atualizados em relação à tecnologia e também para conseguir testar ferramentas novas. É super legal a gente compartilhar esse tipo de informação. A próxima e última pergunta aqui do PR é do Elton Marques, e o Elton mandou aqui a braba, ele mandou: quando voltam os vídeos mais técnicos? Elton, apesar de eu ser o cara dos spoilers aqui dentro da Rocket City, a única coisa que eu posso te dizer, cara, é que dia 23 de maio de 2021, agora, a gente completa 4 anos de Rocket City, e vão ter algumas coisinhas aí lançando que vão te deixar bem animado, não só você, toda a comunidade de programação. E sim, a gente vai voltar com tudo nos conteúdos técnicos, esperem aí muita coisa saindo no YouTube, ainda muito mais do que saiu em 2020. E não sei se vocês lembram, mas em 2020 eu tinha feito lá uma promessa no meu Twitter, dia 5 de janeiro, falando que ninguém ia produzir mais conteúdo gratuito do que a Rocket City, né, no termo de programação, do que a Rocket City em 2020. E agora 2021, a partir do aniversário da Rocket, vocês vão ver o que vai acontecer nesse YouTube aí, não é pra brincadeira não. Eu vou ficando por aqui, esse episódio do PR foi muito massa. Não esqueçam de deixar mais dúvidas em relação a todos os temas que a gente conversou aqui nesse PR, nos últimos PRs e nos vídeos que estão saindo aqui dentro. Deixa aqui embaixo com a hashtag PR que eu vou estar aqui na semana que vem tirando mais dúvidas aí da comunidade. Eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço e valeu!